partir de agora, a segunda parte da entrevista com o narrador da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardim. Retornando então com o esporte na TV desta noite, olha que satisfação, né? Um grande convidado, um bate-papo assim que a gente poderia ter 10 programas que não contaria talvez nem 1% da grande história de Pedro Ernesto Denardim, um dos maiores locutores esportivos, narradores esportivos do Rio Grande do Sul, do Brasil, uma história espetacular aí no jornalismo esportivo, também, né? Cronista esportivo lá, vice-presidente da SEG, né, Pedro? Também. Com Entre pouca outras coisas. mas vice-presidente. Exatamente. Associado da SEG lá, quantos anos, só por curiosidade? Desde que eu comecei, desde 73. Nossa, tua carteirinha só não é uma das primeiras, mas está no 00 ainda alguma coisa. Não, mas tem gente antes, tem Ranzolin, tem Rui, claro, tem Dal, tem muita gente antes. Claro. Guilherme Sindenberg, em 1950, com Cândido Norberto. Que maravilha. 50 eu estava nascendo. Sabe que a gente brinca muito com uma pessoa que é um grande admirador do teu trabalho, né? Tá sempre elogiando e falando muito bem de ti, que é o Samuel de Souza Santos. E a carteira dele é a número 200 e alguma coisa da SEG. A gente brinca muito com ele, que ele é quase um fundador da SEG. Né? Sim, o Samuel do meu tempo, né? Maravilha. Bom, Pedro, a gente terminou o primeiro bloco aí, recordando algumas situações, e eu queria que tu falasse algumas também, né, situações pitorescas que tu tem vivido nessa trajetória toda aí de 47 anos de jornalismo esportivo, né, situações, muitas vezes de dificuldade, porque hoje com a internet, principalmente a garotada, o pessoal que está começando, eu já não sou tão novo assim, então eu já peguei algumas coisinhas, mas principalmente a turma mais jovem, né, dá um clique e tem notícia do mundo todo, tem resultado, assiste jogo pela internet, faz transmissão pela internet, como é no caso lá a nossa Rádio Galera, também pela web, enfim. Mas e as dificuldades que tu passaste lá no início, ou outras situações, né? A gente, conversando com colegas, assim, tem tantos, ou uns dizem que começaram narrando futebol de botão para chegar a narrador. Como é que foi as tuas histórias aí, um pouco delas? Deixa eu te dizer, eu nunca pensei em ser engenheiro, médico, advogado. Eu queria ser narrador de futebol e com 5 anos eu já sabia disso. Assim como o Borghettino nasceu com uma gaita na mão, eu nasci narrando futebol. Eu jogava faltou o microfone. Eu jogava futebol e me narrava. Eu ia tomar banho e narrava. Eu não cantava, eu narrava. Eu virei cantor depois de Miguel, né? Porque cantor eu sou bem menos do que narrador, eu sei disso. Então, eu quis ser narrador de futebol. E quando a gente quer ser alguma coisa e consegue, isso é o máximo de felicidade, é o máximo de realização. Então, eu sou uma pessoa perfeitamente realizada naquilo que eu faço. Tá? Faço exatamente o que eu quero e eu vou te dizer mais, enquanto eu tiver saúde, eu quero continuar narrando. Ainda no domingo passado, eu narrei o jogo do Grêmio e do Peñarol, né? Porque a gente não tem jogo, está tudo parado. Sim. Então, a RBS resolveu fazer isso. Né? Agora vai ter Inter e Flamengo, depois Grêmio e Hamburgo e mais adiante o Inter contra o Barcelona. Então, a gente está revendo esses momentos. Foi uma coisa emocionante, as pessoas se fardaram, tá? Teve uma repercussão belíssima. A Rádio Gaúcha recebeu 2.000 WhatsApp, aproximadamente, segundo o Marco Berconcello. Tu imagina a emoção das pessoas. Alguns amigos meus me disseram o seguinte, teve lugar que atiraram foguete. Eu ia dizer exatamente isso. Eu recebi mensagens de amigos, parentes, inclusive. Tô assistindo o jogo na RBS, ouvindo na Gaúcha, e tá tendo foguetes aqui na volta quando estava perto do final do jogo, no segundo gol do Grêmio. Então, um amigo meu estava lá em Taquara, o Flávio Heller, e me disse que tinha dezenas de pessoas com a camiseta do Grêmio, ele inclusive. Incrível, né? Tá? E eu imagino que nesse jogo do Inter contra o Flamengo vai ser a mesma coisa, porque contra o Flamengo, não, contra o São Paulo. Sim. Porque os colorados também têm, neste momento, uma grande emoção. Então, o futebol é uma coisa tão marcante e eu, como narrador de futebol, que eu sempre quis ser, eu me sinto absolutamente realizado. Agora, eu vou te contar uma história muito legal de um cara que foi maravilhoso, chamado Vianney Carneiro, que é um dos caras mais engraçados que eu conheci. Vianney, logo começou a internet, ele entrava naqueles blocos ali e ele fazia o tipo Dom Juan, né? Não fazia nada, era só onda, só conversa. Né? Então, tinha uma namorada em Fortaleza. Até porque a latinha também não ajudava muito. Não, a lata era terrível. Meu Deus do céu. Aonde o Vianney estiver, ele deve estar dando risada. Sabe? Exatamente. Nos corneteando.
E eu me lembro que uma vez a gente estava lá em Curitiba e o Leonardo Acosta, de sacanagem, começou a dizer para ele: Vianney, aqui é a Solange. Eu moro aqui em Curitiba, eu sei que tu está aqui, eu quero te conhecer. E o Vianney começou a dar corda, daqui a pouco. Qual é o hotel que tu está? No hotel tal e tal. Bah, fizeram a onda toda, todo mundo sabia menos o Vianney. Foi uma loucura. Daqui a pouco aconteceu. E a tal de Solange não aparecia. Os caras falaram: o que está fazendo aqui? Não, estou esperando uma amiga aí e tal. E a amiga, claro, que não ia chegar. Espetacular. O Vianney foi fantástico. Foi fantástico. Era um grande profissional, né? Nossa, sem dúvida, né? E acredito que para ti, principalmente, é um grande amigo, acima de tudo. Sim, eu comecei junto com o Vianney, né? Nós começamos mais ou menos juntos, naquela época de 1970 e alguma coisa, né? Claro. Ele, o Darcy Filho também. O Darcy Filho foi um grande companheiro também. Sim. Até hoje, né? Um grande companheiro. Atua na Grupo Pampa lá, né? O Pato Mori. O Pato Mori também. O Pato Mori era um grande jogador de futebol e tinha campeonato da SEC na época, né? E o Pato vinha fazer graça na minha frente, tá? E eu pegava e dava no meio do Pato, né? Pergunta para ele quando tu estiver com ele, quando tiver. E aí o Pato, qual é? Vai querer dar? Vamos na rua, vamos brigar. Eu digo: não, vamos dar aqui, vamos fazer aqui. E era muito gozado. Até hoje eu digo aqui, na minha frente: mas tu era ignorante, tu só dava conta. Que maravilha. Pedro, a partir de que momento você assume como narrador número 1 na Gaúcha? Porque até a Libertadores 95 ali, até tem os registros aí, o Ranzolin, né? Ele narra ainda a final da Libertadores do Grêmio, eu acho que o Mundial também contra o Ajax, mas em 96, por exemplo, já acabamos de falar há pouco, no título brasileiro de 96 do Grêmio já é você na narração. É a partir desse ano ali, de 96, que você assume como narrador, digamos, número 1 da Gaúcha? Exatamente. Eu tinha saído para ir para... Nós abrimos a Rádio Sucesso, depois a Bandeirantes, que na época chamava-se Difusora, né? Isso mesmo. E aí eu voltei para ser repórter em 1986, ano da Copa do Mundo do México. Fui para o México como repórter. Em 1990, o Ranzolin decidiu que eu ia ser o narrador substituto dele, tá? O que, obviamente, não contentou os outros que estavam lá, no caso, o Haroldo e o Brauner. O Haroldo ficou bravo, foi para Guaíba. Se não der, eu vou sair. Os caras podem sair. E ele foi para Guaíba, né? E eu fiquei como segundo do Ranzolin. Em 95, o Ranzolin fez o último jogo dele, foi Grêmio e Hamburgo. Grêmio e Hamburgo, é isso? Grêmio Ajax. Grêmio Ajax, é. Eu fui naquele jogo, eu fui a Tóquio, mas eu fui via Madrid, onde eu narrei o jogo do Ajax contra o Real Madrid. O Ajax fez 4-0 no Real Madrid. Era uma máquina. Ele foi aplaudido. O Ajax foi aplaudido de pé pelos 70, 80 mil torcedores do Real Madrid lá no estádio de Madrid. Só para te ter uma ideia do que era o Ajax naquele momento. E eu fui lá, eu ia fazer a programação toda e o Ranzolin ia narrar o jogo. Foi o último jogo do Ranzolin. Aí, a partir do outro ano, chegou o Grenal, ele me chamou: vem cá, é o primeiro Grenal que vai fazer e tal. Então, eu digo: o que, Ranzolin? Larguei, estou fora. E aí, ali, exatamente em 96, depois com o título do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, gol do Ailton, e aí, bom, de lá para cá, estou eu aí, né? Já são 24 anos comandando o microfone, né, da Gaúcha, aí, com grandes histórias. E como tu lembrasse, Jairo, eu vivendo este momento de maioridade, né? Claro que o Grêmio já tinha ido lá disputar o Campeonato Mundial 2 vezes e tal, mas eu ainda peguei muitos títulos importantes, né? E tive a satisfação de estar aí com o microfone. Pois é, e o Grêmio conquistou, né, várias Copas do Brasil. O Grêmio é pentacampeão, internacional depois com as conquistas ali internacionais naqueles 5, 6 anos ali de 2006 até 2011, ou seja, grandes momentos do futebol gaúcho. Mas além dessas grandes conquistas, Pedro, os jogos do interior, né? Quando o grande Pedro Ernesto Denardim, né, poxa, da Rádio Gaúcha, da RBS, chega numa cidade do interior, às vezes, né, pelo gauchão, aí, a estrutura de cabine a gente sabe que é um pouco complicado. O pessoal de São Leopoldo vai ficar bravo comigo do meu memorial. A gente sabe que o Cristo Rei ali também até abelha uma vez teve no estádio ali há pouco tempo, pegando o pessoal. Mas como é que é para ti também, né? Poxa, que vivenciou já Copa do Mundo,
grandes histórias aí, né? Grandes locais do planeta, grandes estádios, narrou futebol por grandes estádios do mundo, e ano após ano tem que ir para o interior, voltar às origens, ir lá em Ijuí, tem que ir a Passo Fundo, enfim, Erechim e outros locais assim, para narrar o gauchão. Para ti, como profissional, lógico que tem toda a questão do glamour, digamos assim, de uma grande competição, mas a narração em si, a emoção em si, isso realmente acaba sendo a mesma situação, tu narrar um grande jogo ou um jogo de gauchão contra uma equipe do interior? Cara, eu acho o seguinte, quando tem alguém nos ouvindo, a gente tem a responsabilidade de fazer o melhor. Então, para mim, qualquer jogo é jogo, não importa. E eu vou te dizer o seguinte, eu durante a minha vida de narrador, eu tive 7 passaportes. 7, lotados. Tá? Para te dar uma ideia de como eu viajei. Claro. Tá? No Chile, para te dar uma ideia, eu já fui umas 20 vezes no Chile. Tem uma coincidência, assim, quando tem alguma coisa no Chile, vou eu. Tá? Esse ano eu fui lá com o Internacional, o ano passado eu fui lá com o Grêmio, eu já fui com a seleção brasileira, eu já fiz o torneio de vinho ao mar. Só para te dar uma ideia, no Chile. Tá? Vai lá comprar uns vinhos chilenos. Isso. Não, mas sabe que eu tenho preguiça de trazer, cara? Eu prefiro comprar aqui. Eu não gosto de gastar coisa. Tá? No Japão, eu fui 6 vezes. 6 vezes no Japão. Tá? Então, eu quero te dizer o seguinte, eu viajei tanto, que se tu me der um jogo, não sei aonde, escolhe um país aí, ou um jogo no Cristo Rei, eu acho que eu estou preferindo no Cristo Rei. Porque, primeiro porque tu vai envelhecendo. Né? Então, claro, cada viagem que tu faz intercontinental, o Japão é o melhor país do mundo, na minha opinião. Não tem nada melhor que o Japão. Mas chegar no Japão, é duro, cara. É duro. Olha, tu faz 2 trechos de 12 horas, vai daqui a São Paulo. Eu já fui para o Japão por Los Angeles, já fui por Madrid, eu já fui por aquela capital dos Estados Unidos, lá, Washington, tá? E aí tu faz o Transpolar Norte, o Transpolar Norte passa por cima. Tu sai desse lado aqui e chega do lado de lá da bola. Claro, faz a volta no globo, literalmente. Exatamente. Eu já fiz o Transpolar Sul também, eu fui na Austrália. Que legal. Fazer a Copa de Ouro. Tu saía de Buenos Aires, fazia um pouso técnico em Rio Gallegos, no sul da Argentina. Daí tu vai até Nova Zelândia, em Auckland, e aí tu faz mais 4 horas até Sydney, na Austrália. Então, eu vou te dizer o seguinte, eu detesto hoje viajar de avião. Eu vou porque tem que ir, né? Não adianta, né? Tem que ir porque é o meu trabalho, né? Mas o ano passado eu fui a Juí, teve o jogo lá do Grêmio, o Internacional contra o Juí, quem é que foi? Não me lembro agora. O do ano passado acho que foi o Inter. O Inter, tá. E aí, aí os caras me levaram para uma churrascada com vinho, uma maravilha, uma festa. O interior é maravilhoso, o interior do Rio Grande do Sul é maravilhoso, eu adoro Santana do Livramento. Eu sou um dos poucos caras que conhece a Lagoa dos Patos intimamente, porque todos os anos eu passo 2, 3 dias, 4 dias na Lagoa dos Patos. Que legal. Eu conheço Arambaré, eu conheço Tapes, eu conheço São Lourenço, eu conheço Laranjal, eu conheço qualquer lugar que tu me quiser. Eu conheço a Lagoa dos Patos por dentro, aqui por Mostardas. Então, eu sou um cara que vivencia o interior. Eu acho o interior do Rio Grande do Sul, geograficamente, as coisas mais lindas que tem. Quando tu for para a praia, tu pegar 407 ali para ir para Capão da Canoa, tu dá uma olhadinha na lagoa, nos quadros, tá? E da Serra do Mar, e tu vai ver que pintura de paisagem que é. Se fosse na Europa, os caras estariam babando, que aqui ninguém dá bola. Mas eu dou bola, porque eu sou gaúcho, eu gosto do Rio Grande do Sul, eu nasci em Porto Alegre, eu nunca morei em outro lugar que não fosse Porto Alegre, eu amo o Rio Grande do Sul, sei que o Rio Grande do Sul está todo encalacrado, mas nesse momento eu estou com um orgulho danado, sabe por quê? Porque o Rio Grande do Sul conseguiu, nesse processo pandêmico aí, ter uma situação extremamente equilibrada. Porto Alegre tinha até o outro dia 20 e poucas mortes, no estado também muito pouco, algum problema em Passo Fundo e Lajeado, não tem mais nada. Então, olha aqui, o nosso governo foi bem e nós, sociedade gaúcha, fomos muito bem. E por isso eu estou desenvolvendo a ideia que sim, nós podemos voltar com o campeonato regional. Não precisava nem ser em julho, podia ser no meio de junho, eu acho que já dava para jogar, porque a nossa condição sanitária é extraordinária. Quando eu falo, quando é que vai voltar o futebol do Brasil? Mas que Brasil tu está falando? Eu estou falando do Rio Grande do Sul, que é um outro país, né?
Tá? Eu não sou separatista, tá? Eu quero deixar bem claro. Mas não tem nada a ver com o que está acontecendo em São Paulo, no Rio, Fortaleza, Recife, Manaus. Lá tem problemas sanitários sérios. Aqui não tem nada. Olha, morreram, parece que 18 pessoas. Morreram 18. Não, morreram, não sei, perto de 30 pessoas em Porto Alegre. Não sei exatamente o número. Exato. Só para te dar uma ideia, uma informação do prefeito de Porto Alegre, eu não sabia. Por mês morrem em Porto Alegre 1.000 pessoas. Nossa. 1.000 pessoas. Morre de tudo, né? De vento, de atropelamento, de assassinato. Sei lá. De Covid morreram 30 em 60 dias. Ou seja, nós temos o mais absoluto controle sanitário. Isso me dá um orgulho. Eu sou um gaúcho orgulhoso do que nós estamos fazendo como sociedade. Estamos nos cuidando. Ah, mas estava a orla cheia. Ah, mas para aí. A sociedade somos todos nós. Né? Em termos gerais, nós estamos muito bem. Estamos muito bem. Né? Como é que está aí em São Leopoldo? Tá bom? Tá bom? Não, tá bem controlado, felizmente, né, Pedro? Tem os seus problemas, lógico, alguns casos, mas até agora teve uma morte só em São Leopoldo. Pois é, tu vê. Então, felizmente está muito bem controlado. E tu procura pesquisar quantas mortes por outras razões aconteceram em 2 meses aí em São Leopoldo. Exatamente. Morre nego todo dia, cara, tá sempre morrendo gente. E, infelizmente é da vida, né? Pedro, da vida, claro. Quando o Pedro Ernesto é chamado de gremista pelos colorados, quando o Pedro Ernesto é chamado de colorado pelos gremistas, e o pessoal vai para as redes sociais, esse Pedro é isso, é aquilo, por causa de uma opinião. Como é que tu recebe isso? Isso chega para ti de alguma forma? Ou tu já, né, com a tua experiência, já passa por cima, enfim, não dá mais bola para as críticas, né? Muitas vezes, a maioria, claro, de torcedores. Jairo, a rede social permite que o cara escreva o que quer. Né? Claro. Essa é a primeira coisa. Quando o cara não é mal educado, ele acha só que eu sou gremista ou colorado, eu tenho sobre ele uma admiração muito grande, porque ele é meu ouvinte. Ele está dizendo que eu sou gremista ou colorado porque eu disse alguma coisa que ele não gostou do clube dele. Então, ele está me ouvindo. Tá? Ele conclui que eu sou gremista ou colorado, não faz diferença para mim. Tá? O que faz diferença é quando o cara é mal educado, que diz uma série de palavrões, essa coisa toda. E aí, por vezes eu deleto e outras vezes eu digo parabéns pela educação que a tua mãe te deu. Tá certo. E quando críticas vêm aí sim, de diretores da diretoria de Grêmio Internacional, ou daqui a pouco de técnicos que não gostaram de uma declaração tua. O Renato é muito polêmico, né? Apesar de ser um grande amigo, mas às vezes vai lá numa coletiva, bate de frente, enfim. Como é que chega isso para ti também? Como é que tu trabalha isso? Para que, até porque, né, o Pedro Ernesto é uma referência no Rio Grande do Sul, dentro do jornalismo esportivo, dentro da narração esportiva, no principal meio de comunicação do Rio Grande do Sul, que é a RBS, a Rádio Gaúcha. Como é que é para ti também quando isso vem aí ou de alguém da direção de Grêmio Internacional ou até mesmo dos técnicos, enfim, jogadores? O Renato bateu de frente comigo o ano passado, né? Ele recebeu uma informação errada do assessor dele, estava irritado e deu uma entrevista. Aí no outro dia eu liguei para ele, vem cá, te desfez teu assessor aí, que ele é um imbecil. Porque eu me dou muito bem com o Renato. O Renato, inclusive, exatamente. Só para te dar uma ideia, ele já foi jantar lá no meu sítio 4, 5 vezes, que ele está sozinho. Aí o Gauchinho me liga, Pedro, vamos fazer um churrasco, tá? Para ninguém ficar com ciúme, o Daír já foi lá também, o Marcelo Medeiros foi lá. O meu sítio é para uma reunião de amigos, tá entendendo? É para isso que eu uso, né? Para a gente se aproximar, porque afinal nós trabalhamos juntos. Quando o dirigente não gosta de uma crítica, eu te digo o seguinte, ninguém gosta de crítica, tá entendendo? Quando o cara me dá um pau, tá? Ele pode ser educado, e a maioria das pessoas, felizmente, são educadas, mas eu prefiro receber elogio, tá? Como qualquer um de nós, né? Os nossos telespectadores, nesse momento, melhor receber elogio. Então, quando o cara recebe uma crítica, e as críticas, por vezes, é errada, a gente erra, claro que erra. Às vezes, tu tem uma informação, essa informação não se confirma. Às vezes, tu tem uma informação, essa informação não interessa ao clube que saia. Então, claro que o dirigente fica irritado, por vezes te liga, outras vezes te dá um pau no ar, essa coisa, mas isso faz parte do jogo, né? Porque se nós podemos criticá-los, eles também podem nos criticar. Nós também erramos, nós também cometemos exageros. Enfim, a gente é humano, né? Tipo assim, o Jair Cuba também erra. Incrível, mas é mais ou menos por aí, né? Pedro, a gente já está encaminhando o encerramento da nossa entrevista.
Quase uma hora já de bate-papo, viu? O pessoal da direção da TV vai querer minha cabeça, mas é uma maravilha. Contigo a gente podia ficar uma semana direto falando. O que projetar daqui para frente, né? Essa situação toda, você já vinha falando aí na última resposta, na questão da pandemia também, essa parada que, falando com o Luciano Waxman na semana passada, ele dizia que a federação como um todo vinha atenta à situação que ocorria na China, depois chegando na Europa e estava se aproximando do Brasil. Mas como vocês aí na Gaúcha, você especialmente, trabalhou essa situação, teve aquele grande Grenal no dia 12 de março, né? O Grenal histórico, o Grenal das Américas, enfim, o 0-0 na Arena, aquela briga que virou um UFC quase no final da partida. Mas aí depois para tudo, né? Logo depois tem a rodada do final de semana ainda sem torcida e depois para tudo. Então, como é que vocês trabalharam esse momento? Você, especialmente, trabalhou esse momento de parada. Como é que está sendo esse momento agora de pandemia, de parada do futebol? E o que projetar para o retorno? Bom, primeira pandemia, eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida, né? É uma coisa muito grave. A economia do Brasil está sentindo um reflexo extraordinário. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade para levantar o Brasil outra vez. E acho que isso vai ser pior até do que o que está acontecendo nesse momento. Claro que perder pessoas, quando é da tua família, quando é teu amigo, tu sofre muito, né? Mas, e lá para cima nós estamos perdendo muita gente, felizmente aqui no Rio Grande do Sul, perdendo muito menos. Tomara que continue assim. Né? Então, a pandemia realmente é um processo complicado. Agora, eu acho aqui no Rio Grande do Sul, a começar pelo Luciano Waxman, que eu acho que está fazendo uma gestão maravilhosa. Ele reuniu os clubes, ele tirou o rebaixamento, e acho que faz muito bem, porque tem clube que entregou tudo que é jogador, vai ter que jogar com os gurizinhos aí quando voltar, tá? Porque não tem dinheiro para contratar para jogar 3 partidas, então é uma situação complicada. Ele está conseguindo ter o domínio do processo. Ele já estabeleceu uma data que eu acho que até poderia ser um pouco antes, pela condição sanitária que nós temos, que é extremamente favorável em relação a outras capitais brasileiras. Ele está, sim, preservando o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é importante para a Grêmio Internacional porque eles poderão receber o dinheiro da TV, poderão receber o dinheiro das suas camisetas, dos comerciais que tem nas camisetas, poderão receber o dinheiro dos comerciais estáticos, enfim, tem muita coisa em jogo, e ter seus associados outra vez pagando, mesmo que não possam ir ao estádio. Porque aí o time está jogando, quer dizer, o clube tem atividade, ele está ganhando, o torcedor se empolga, vai lá, dá dinheiro, aquela coisa toda. Então é muito importante, e o Campeonato Gaúcho, eu acho que será, o Campeonato Gaúcho, o laboratório da volta do futebol no Brasil. A CBF está pensando em fazer voltar ao futebol, mas aí eu já acho que o Furo é mais embaixo. O Flamengo está tentando retornar com os seus jogadores e o Furo é mais embaixo, porque lá no Rio de Janeiro a situação não é boa. Em São Paulo nem se fala muito em retorno de jogadores. O próprio Luxemburgo já deu declaração dizendo que não dá para jogar lá. Aqui dá. E uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte: tu conhece algum trabalhador que tem tanto amparo, né, tanta proteção como tem jogador de futebol? Aí tu vai dizer, não, mas é de Grêmio Internacional. Então vou te dizer do São José. Essa semana o São José, pela segunda vez, higienizou todo o estádio, onde os jogadores vão passar, todo o estádio. O São José tem as vacinas não, os testes, tá? Porque esses testes estão sendo disponibilizados pela Federação Gaúcha de Futebol através do Luciano Waxman, que fez uma parceria, não sei com quem exatamente, mas não importa, ele fez, e todo mundo vai ser testado. Então, por que não jogar futebol no Rio Grande do Sul? Tá? O São José também está dando para os seus profissionais o tratamento que nenhum outro trabalhador tem. Tu acha que o motorista de ônibus da Restinga tem alguma tranquilidade, alguma coisa? O feirante, sabe? As pessoas que trabalham aí, o cara da construção civil. E é um pessoal que não pode parar, né, Pedro? Claro, não pode parar, mas quem tem essa proteção que o jogador de futebol tem? Ou como disse Eduardo Cudê, acho que disse muito bem, eu nunca tive tão protegido como quando eu estou dentro do Beira-Rio, e é verdade. Exato. E é verdade. O protocolo de Grêmio Internacional e do São José também, e será assim do Esportivo, será assim do Aimoré, porque o futebol é fiscalizado, porque a federação está disponibilizando, porque não custa nada higienizar as dependências do Cristo Rei, fazer os caras treinar, não tem problema nenhum, Acho que tem muita frescura aqui, acho que a gente podia ser mais incisivo na volta do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Outra coisa, se tu botar 22 jogadores, mais 5 no banco, tá?
10 no banco, 5 para cada lado, tá? Ou 6, tá? Que estão permitidos agora. Sim. Tá? E todos estiverem testados e não estiverem com a Covid-19, pode jogar, pode ter contato. A Alemanha é sinal que o vírus não está ali, né? Aí diz assim, não, mas na Alemanha... Na Alemanha morreram 8 mil pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul morreram 100 e poucas. Ah, mas eles têm 7 vezes mais população. Sim, e eles morreram 30 vezes mais, de 50, 100 vezes mais do que nós. Então, vamos parar com isso. Nós estamos muito bem, e eu te digo orgulhosamente que o Rio Grande do Sul, pelo seu governador, pelos seus prefeitos, né, pela comunidade, principalmente pela sociedade, tá, vai enfrentar problemas financeiros. Vai ser difícil. Tá? E eu estou vendo que nós temos muita solidariedade, tem muita empresa fazendo doações importantes. Tá? Nós temos hospitais novos aqui em Porto Alegre. Eu fiquei sabendo, outro dia, eu vi um comercial da Prefeitura de Canoas, na Rádio Gaúcha, tem 932 leitos em Canoas. Sabe lá o que é isso, cara? Sabe lá o que é isso? Manaus deve ter 1 ou 2 hospitais, estão lotados, os caras estão morrendo na rua, estão morrendo em casa. E nós temos aqui hospitais vazios. Nós temos hospitais vazios, sabe? É aquilo que eu te disse, assim, ó, Porto Alegre morreram, sei lá, 25, 30 caras, não sei quantos agora, tá? Mas Porto Alegre morre 1.000 pessoas por mês. Em 2 meses morreram 25, 30. Não. Olha, a nossa condição sanitária, claro que eu lamento as 25 ou 30 mortes, eu lamento os parentes que ficaram sofrendo, porque é muito difícil a gente perder o parente querido, mas, Cátia, a nossa situação é muito, muito melhor do que tudo que nós estamos vendo aí, graças a Deus. E que volte o futebol. Eu estou louco que volte o futebol, porque, Jairo, nosso negócio é no campo, nosso negócio é no jogo, nosso negócio é na narração, na reportagem, essas coisas todas que tu sabe tão bem quanto eu, né? Quanto faz falta na vida da gente. Nossa, e até de praticamente todo cidadão, né? Porque todo mundo gosta de futebol e transforma até o ambiente, né, Pedro? Mostra que a vida está continuando, né? Claro, psicologicamente faz bem, tu vê. Exatamente. Nós temos um retório no jogo, o Grêmio jogou em 83, Nós tivemos caras com a camisa do Grêmio, vão dentro do Internacional agora. É uma loucura, é uma coisa fantástica, faz parte da vida da gente, né? Qual é o esporte, qual é o segmento que consegue botar 3, 4, 5, 6 vezes por mês 50 mil pessoas no estádio? Ah, tu vai dizer, não, mas aí vem o cantor, vem o, sei lá, imagina um cantor aí, tá? Ele vem e bota 50 mil na arena. Sim, mas na segunda vez ele não bota 6 mil, bota menos do que eu. É bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Pedro, para encerrar da minha parte, te agradecer, olha, uma satisfação, praticamente estamos fechando 1 hora de bate-papo, te agradecer enormemente pela tua disponibilidade, né? A gente já vinha tentando esse bate-papo há alguns dias e a tua história é espetacular, a gente certamente vai ter que fazer mais programas daqui a pouco contigo de novo para contar um pouco mais, falar da tua carreira como cantor também faltou, né? Falar um pouquinho do Pedro Ernesto cantor. É bom nem falar, deixa assim. não assustar os fãs, né? Que maravilha. Não, mas olha, Pedro, o carinho que eu tenho por ti, cara, o reconhecimento, enfim, a gratidão que eu tenho pela tua pessoa, porque tu levantaste a bandeira em relação à minha saúde, isso vai ficar para sempre, viu? Pode ter certeza. Não, que bom que tu soube encarar a coisa, porque é duro, né? Olha, eu fui lá para fazer e pipoquei, cara. Eu levei medo. Me borrei todo, não faço nada, eu vou fazer dieta. Eu estou caminhando 40, 50 minutos todos os dias para ver se emagreço agora. Cara, eu fico muito feliz, fico muito honrado com o convite que eu recebi. Obrigado. Sempre que tu precisar, esse amigo aqui está à tua disposição. Poxa, maravilha. Pedro, valeu mesmo. Uma boa noite. O Esporte na TV volta amanhã às 19h30 e você agora continua ligado na programação da Vale TV.